Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos. Hoje é quinta-feira, dia 12 de março. Veja agora o nosso cardápio de hoje. Estado em alerta. Sobe o número de casos de coronavírus no Rio Grande do Sul. Você sabe se a escola onde o seu filho estuda está fazendo algo para evitar a doença? Daqui a pouco vamos mostrar cuidados simples que funcionam. É um vírus muito perigoso, então é melhor a gente se prevenir e até passar um pouco de calor do que ter o vírus. No noroeste do estado, um flagrante impressionante de atropelamento. Motorista do caminhão fugiu sem prestar socorro. Guerra entre facções e ameaças contra a comunidade deixa a população com medo no bairro Restinga. Agora, tudo é Grenal e clássico sem mistério. Ah, não é clássico. Em instantes, Glauco Paza e Jeremias Werneck falam sobre as escalações. E eu já aviso, se você quer ir hoje ver o jogo na Arena, fica ligado que tem presente aqui no SBT Rio Grande. O SBT Rio Grande é sua companhia na hora do almoço. E agora vai até a 1 da tarde. Já está no ar. E começamos falando sobre o coronavírus. 4 casos foram confirmados aqui no Rio Grande do Sul. O primeiro, lá em Campo Bom. O segundo caso em Porto Alegre. Na noite passada, mais um caso confirmado aqui na capital e um outro caso em Caxias do Sul. É importante a gente salientar, além destes, o Rio Grande do Sul também tem 65 casos suspeitos. 160 pessoas tiveram diagnóstico descartado, para o coronavírus aqui no estado. A Itália segue com as restrições, segue com a quarentena e agora há pouco a Irlanda anunciou o cancelamento das aulas até o final do mês, até o dia 30. Por outro lado, o paciente de Campo Bom está curado, já está liberado inclusive para o trabalho. E a China anunciou o controle da doença. Daqui a pouco nós vamos mostrar inclusive este mapa aqui, que é o mapa do coronavírus no mundo. O que é importante a gente chamar a atenção? Em seguida a gente vai mostrar. É um mapa que ele faz esse levantamento instantâneo de toda a situação do coronavírus pelo mundo. E eles têm 13 indicações: casos confirmados, mortes e pessoas que foram recuperadas. Portanto, na cor verde são os recuperados, o vermelho é o número de mortes e casos que estão confirmados é em cor bege. Em seguida, a gente vai trazer mais detalhes a respeito deste mapa do coronavírus, sempre lembrando que a gente pode, com atitudes simples, como lavar as mãos, evitar o espirro, a tal da ética respiratória, lavar as mãos, passar álcool gel, lavar com sabão. Pequenos cuidados de higiene, a gente pode evitar que esse vírus ele se espalhe como se espalhou em outros países, se espalhe tão rapidamente aqui no Brasil. Por isso, não estamos fazendo alarme nem sensacionalismo, apenas orientando. E daqui a pouco a secretária de Saúde aqui do estado, Arita Bergman, vai conversar com a gente ao vivo, justamente para termos mais uma noção dos passos a serem seguidos aqui no Rio Grande do Sul para a gente barrar que esse vírus se espalhe aqui pelo estado. Então, daqui a pouco a gente vai ter, portanto, uma entrevista ao vivo com a secretária estadual da Saúde, Arita Bergman. 11 horas e 38 minutos, atenção para esta imagem aqui. No noroeste do estado, o flagrante de violência entre adolescentes. A colega Gabriela Lerina traz para a gente todos os detalhes. Gabi, bom dia. Oi, Andréia, bom dia para você. Pois é, a gente podia Que estar aqui... pancadaria é essa, hein? Pois é, gostaríamos de estar aqui mostrando uma iniciativa boa de alunos de uma comunidade escolar, mas não, olha só, uma verdadeira baixaria. Essa situação foi registrada numa escola municipal lá de Sananduva. A gente vê ali, tem pelo menos 3 meninas que estão envolvidas nesta briga, elas se empurram, inclusive, detalhe, Andréia, tem uma delas que está com uma faca. Essa menina de 13 anos. Que é isso? E ela, inclusive, acabou acertando uma outra colega ali. Elas estão, inclusive, vestindo o uniforme da escola. Na escola saída municipal. da escola, gente. Exatamente. Lá no noroeste do estado. A gente Sananduva. percebe também, que tem pessoas que estão tentando aí separar a briga, mas elas estão agarradas pelos cabelos, André. E olha só a violência. Umas meninas. Olha a faca lá, ó. Imagem da faca neste exato momento para vocês. Mas a que ponto que se chega e qual é a razão disso? A
gente não tem ideia do que aconteceu entre elas, não, né? Elas estão Briga ali na saída de escola, as gurias se engalfinhadas, como se fala aí no jeito mais chulo de se falar, né, André? Mas é palavreado assustador popular. ver isso, né? Assustador. São meninas de 13 anos ali. A gente percebeu que dois homens tentam Olha a tentar faca, afastar, gente, tentar... para a imagem aí que eu quero contê-las. mostrar a faca. Para a imagem aí, ó. Para a imagem. Vamos mostrar a faca aqui, ó. Vou deixar mais um pouquinho. Aqui, ó. Tá aqui a faca, gente. Tá A aqui pergunta faca. que fica, André, da onde surgiu? Como é que foi parar essa faca na mão dessa menina, né? Olha, cair do céu não caiu. Nem deve ter achado no chão. Tá? E aí, Ou que alguém fica? alcançou ou já estava preparada para confusão. Isto são atitudes que parecem uma briga. No meu tempo se brigava e no máximo que quando as meninas brigavam puxavam o cabelo. Agora elas já brigam com faca na mão. Meu Deus do céu. É assustador saber que essa geração tá não sabendo resolver conflitos e acaba saindo para essa briga, né? A coisa mais horrorosa, exemplo horroroso. Temos vergonha dos gaúchos quando a gente mostra uma situação dessas aqui, né, André? Não, e o perigo, porque uma faca na mão, meu Deus do céu, isso aí pode terminar em tragédia. Pode, né? pode A mesmo. gente não sabe ainda o porquê elas brigaram, se a gente souber até vai contar. Não sei se é por causa de namorado, não sei se é por causa de uma rixa, a gente não tem de fato ainda a ideia, mas está sendo investigado pela escola lá da cidade de Sananduva, que fica no noroeste aqui do estado. Uma escola Agora, municipal. por falar em escola, Gabi, é uma imagem assustadora e irresponsabilidade de um motorista. Olha para aí só. um pouquinho, para aí a imagem, deixa a moça, deixa rolar um pouquinho mais a imagem, para ela sair atrás do poste ali. Esta moça, 7h10 da manhã, De hoje, estava atravessando, hoje de manhã, estava atravessando a rua, um detalhe, na faixa de segurança. E aí eu digo, eu não sei, mas se a polícia quiser, consegue pegar o telefone celular do motorista e ver se por acaso neste momento ele não estava teclando ou mexendo, mandando informações. Uma suspeita minha apenas e isto eu acho que deveria ser feito. O que acontece? A moça vai atravessar a menina, 16 anos, gente, e o caminhão passa como se não tivesse absolutamente nada na frente dele. Onde é que foi isso, Gabi? sequer freou, né? Isso foi em Giruá. Solta a imagem. Olha ali, olha. Mas nem... Nossa. Meu Deus do céu, a menina, 16 anos, em estado grave. Detalhe, olha o carrinho que passa ali, esse carro branco. Outros dois, né, André? Não Passa, só um, dá né? uma espiada, vai embora. Aí vem o preto, o que ele faz? Dá uma espiada e também vai embora. Aí passa o motociclista e ali parece que é o motociclista que dá um apoio. A gente não tem a imagem completa, mas parece que aí um motociclista para e dá apoio para esta garota que foi imediatamente levada para o hospital para atendimento em estado grave. Agora, esses dois carros... Imagine, Gabi, Não. numa situação dessa, o mínimo que o carro tem que fazer não é recolher a menina, é parar atrás para que ninguém passe por cima dela. E vamos seguir a história para dizer que o motorista do caminhão fez isso e, ó, deu no pé, né, André Har? Fugiu. Tem 45 anos, logo foi para casa, deixou o caminhão estacionado lá. A polícia começou a investigar, chegou até o homem, ele foi identificado, tem 45 anos, ou seja, deu no pé, fugiu, atropelou a moça, ainda foi para casa e não se identificou, simplesmente não queria assumir a culpa de jeito e maneira. Agora, claro que o caso está em investigação, né, André? Agora, uma pessoa que se sujeita a ser motorista de carro, né? Motorista não é amador que se chama, não é um motorista profissional, é o motorista do dia a dia. Ele tem que, no mínimo, estar preparado para, em caso de acidente, para os primeiros socorros. Parar o carro, proteger a pessoa, chamar imediatamente atendimento médico. É o mínimo. Se você não está preparado para isso, eu sugiro, não dirija. Agora, André, não dirija. não te choca também o fato dos outros motoristas que passaram Não ali tem. não parar? Não tem Meu explicação. Deus, a gente não tem a imagem completa, a gente não sabe se lá na frente eles não pararam, mas pelas informações que a polícia também passou para a produção, eles não pararam de jeito maneira, seguiram o caminho deles. Não, isso aí é o que eu digo. Quer dirigir, te sujeita a essa é uma responsabilidade. Tem que se sujeitar às consequências disso. Se envolver num acidente, ou tu tem responsabilidade ou não nesse acidente, ou um atropelamento. É difícil? Lógico que é muito difícil, mas a gente deve estar preparado para isso. Agora, André, você levantou um ponto importante. A gente não sabe, por óbvio, né, se ele estava utilizando o celular. Você apenas trouxe essa informação. Mas o que tem de gente hoje em dia dirigindo mais com o celular do que dirigindo o próprio, olhando para frente, Não, é um absurdo isso. É revoltante, Gabi.
E assim, revoltante. Eu fico controlando, eu vejo muito isso e me assusta, simplesmente me assusta o número de motoristas que estão mexendo no telefone celular. Carro parado, carro andando na sinaleira, às vezes esquecem, abre a sinaleira, estão ali no celular. Aí olham pra frente. Esses dias, sabe o que tinha na minha frente? Uma moça na sinaleira parada, sabe o que ela estava fazendo? No espelho, dirigindo, passando o batom. Se não bastasse, ela estava ali com todos os instrumentos. Aí pegou o pincel. Começou a passar o pincel. Eu disse, moça, tá precisando de um secador de cabelo também? Não. Isso aconteceu essa semana na Avenida Ipiranga, em Porto Alegre. Então, assim, o motorista, qualquer distração é o suficiente para causar um acidente. Tem um projeto na Câmara dos Deputados, Gabi, que o motorista que provocar um acidente e que comprovadamente ele estava no celular, a pena, dele será aumentada. É um projeto em tramitação que existe na Câmara dos Deputados e que deve tramitar rapidamente, deveria rapidamente tramitar para penalizar sim, Gabi. Porque irresponsabilidade total. E o caminhão não freou. Não freou. Olha a imagem de novo ali. Olha, bateu em cheio na moça. Ela está em estado grave, você já falou, mas vamos reforçar que ela está internada no hospital. O SAMU, foi atender, óbvio, a ocorrência, e ela está internada em estado grave. A gente estima melhoras para essa jovem. Repetindo a cidade, que é? Giruá. Giruá, que fica no norte do estado. Para quem está chegando agora com a gente aqui no SBT, a gente vai até 1h, né, Gabi? Isso. Trazendo aí. muita informação. E olha, nós temos muita informação daqui a pouco. Vamos falar do coronavírus, vamos falar da partida histórica pela Libertadores da América, Grêmio Internacional. Temos muita informação até 1h. Vem e fica aqui com a gente, que a gente vai trazer bastante informação. Agora, esse assunto que a gente está mostrando agora, detalhe, hoje de manhã, às 7h10 da manhã, na cidade de Giruá, que é uma cidade, 7 da manhã, a cidade ainda está acordando. Aliás, por falar nisso, Gabi, esse horário da madrugada, e eu sou experiente na madrugada, é incrível que tem de motorista dormindo. A pessoa sai da cama, pega a chave do carro e vai dirigir. As pessoas ficam, ainda estão meio, dormindo literalmente. Zonzas ainda. Tá? Temos uma informação agora. Atenção, informação de coronavírus. Quem está com coronavírus? O secretário de comunicação do Palácio do Planalto está com coronavírus. É o Fábio Van Gartner. Voltou de viagem com o presidente Bolsonaro dos Estados Unidos. E agora confirmado, portanto, o secretário de comunicação, Fábio Weingartner, Weingartner, confirmado neste momento com coronavírus. É o que a gente diz. Nós estamos assistindo o que veio acontecendo na China, o que está acontecendo na Itália, com a quarentena histórica. E agora de manhã, a Irlanda cancelou todas as aulas até o dia 30 do mês. Ontem, o presidente dos Estados Unidos cancelou, proibiu a viagem de avião entre Europa e Estados Unidos. Que isto sirva de exemplo para a gente começar a se cuidar, Gabi. Era inevitável, Nosso papel aqui, por óbvio, André, você já falou no início do programa de hoje, não é causar pânico entre as pessoas. Verdade. Mas é preciso estar em alerta. Não existe mais não ter aquela etiqueta da tosse que a gente está passando todos os dias aqui, sobre a história de quando for tossir dentro da parte aqui, assim, dessa forma. Não existe mais não utilizar álcool gel da maneira correta. Isso não dá mais para estar separado da gente. Tem que estar no hábito. Essa história não é brincadeira. A nossa intenção não é fazer alarmismo, fazer terror, pânico. Mas é orientar. Mas é chamar atenção, trazer orientação e, mais do que nunca, trazer informação. Porque você só fica bem se você estiver informado. Então, leia bastante sobre o assunto, preste atenção nas informações que a gente traz aqui. A nossa intenção é trazer informação. Quanto mais informação, mais prevenido a gente fica. E nesse momento não há outro caso a não ser trabalhar e ser rigoroso na prevenção. E isso quer dizer aumentar o rigor na higiene. Rapidinho, deixa eu fazer um comentário aqui, pessoal até, André. Eu tenho um irmão, meu irmão mora em Barcelona, na Espanha. Eu falo com ele todos os dias. Ele está bastante assustado, inclusive até me enviou ontem um vídeo da situação da Itália, que é horrorosa a situação lá, de todas as lojas fechadas, de ninguém na rua.
Ele, inclusive, ligou para minha mãe e pediu para que minha mãe enviasse máscaras para ele, porque lá em Barcelona tá difícil até mesmo sair para conseguir comprar máscara. Tá bastante preocupado, ele tá bem, graças a Deus, mas realmente ele consegue perceber que a cada dia aumenta mais o número de pessoas infectadas. Então, ou seja, ele reforçou muito a condição da higiene dele, né? Então, a gente também tá de olho aqui, tá de olho lá. Não é brincadeira, né? Esse é um assunto muito sério e que tá deixando pessoas aí, pessoas estão morrendo, a gente sabe. Então, por favor, a gente faz esse apelo para que as pessoas reforcem a condição de higiene. E um né, detalhe André? importante, informação que nos chega agora. A secretária do Estado de Saúde, Aretha Bergmann, ela tinha confirmado que ia conversar com a gente. Ela acabou de cancelar a entrevista. Por quê? Porque ela foi chamada pelo governador Eduardo Leite para uma reunião de emergência. Tá? Então, atenção. Vê aí na tela, secretário de Comunicação do Palácio do Planalto está com coronavírus. Informação confirmada agora há pouco. Rio Grande do Sul, 4 casos confirmados. Nós mostramos, né, o primeiro caso que aconteceu em Campo Bom, depois confirmados mais 2 casos em Porto Alegre e um de Caxias do Sul. A notícia boa em meio a tudo isto é que o paciente lá de Campo Bom já está recuperado, inclusive liberado para trabalhar. Ou seja, é um vírus muito novo, Gabi. Ele tem apenas 4 meses. As autoridades ainda estão tentando entender de que forma que ele vai evoluindo no organismo das pessoas, né, André? A gente não tem todas as informações, nem eles têm ainda, por óbvio. Né? Exatamente. Por isso que o cuidado ele é importante. E nós vamos ter o diretor da Vigilância Sanitária para conversar com a gente mais tarde e nos orientar. Porque o que é importante, Gabi? E é isso que a gente quer que a população compreenda, os nossos telespectadores que estão chegando agora, 11 horas e 51 minutos. O que a Itália vem fazendo com essa quarentena, ou seja, essa proteção, é fazer com que o ciclo do vírus, que o vírus morra. Que o ciclo que ele morra sem atingir as pessoas. Então, por isto este rigor. Por isso a necessidade daquela higiene, aquela etiqueta respiratória. Como a Gabi falou, vai espirrar, espirra no cotovelo. Né? O uso de máscaras em diversos países é importante, porque às vezes as pessoas espirram, tossem próximas a outras pessoas. Então, isso é necessário para que amanhã a gente não tenha que passar pela mesma situação de outros países. Agora, Isto é importante. Vamos ressaltar também a história, André, dessa paciente que foi confirmada ontem, que eu estava na coletiva e trouxe para vocês lá em primeira mão todos os detalhes. Que foi para a Itália, né? Isso, a de 54 anos. Bérgamo, essa senhora que estava em Bérgamo, na Itália, ficou por 40 dias lá com a família. O fato do que ela fez o papel correto. Quando ela retornou dessa região, que é um epicentro, ela ficou em casa. Ela não saiu e avisou, por óbvio, rapidamente a prefeitura sobre a situação dela. Tá certo. E daqui a pouco a gente vai conversar mais a respeito disso. Lembrando, tá aí na frase na sua televisão, o secretário de Comunicação do Palácio do Planalto com coronavírus, ele que veio dos Estados Unidos numa viagem com o presidente Jair Bolsonaro. Mas daqui a pouco trazemos todas as informações sobre o coronavírus no Brasil e no Rio Grande do Sul. 31 graus a temperatura, vai fazer muito calor. 11 horas e 52 minutos agora. Chegando o Glauco Paza aqui com a gente e nós estamos criando um hábito aqui dentro do SBT, que é o cumprimento daquela maneira de cotovelo, de braço. Não é brincadeira não, mas são cuidados que a gente vai, cada dia que passar, ter que observar. Não é mesmo, Glauco? Bom dia. Tudo bem, André? Tudo tranquilo, um dia histórico para a dupla Grenal pela primeira vez em quantos anos de dupla Grenal? E lá vai pedrada. 111 anos de rivalidade e a primeira vez que os dois se enfrentam pela Libertadores. Que momento, hein, André? É um momento que a gente está vivendo, né? Participando dessa história, né? Lembrando que estamos falando para... Biscoito Zezé. Um grande abraço, pessoal, lá do sul do estado, de Pelotas pro mundo. Vocês estavam comendo esses dias e eu ainda não ganhei. Eu vou ficar esperando o meu biscoito. Não, e olha, meu filho, eu falei ontem, meu filho adora o pão de mel. Pai, trouxe o pão de mel. Não deu tempo, tenho que comprar. Calma. Mas um grande abraço pro pessoal. Chegou o momento, né? É legal. Chegou o momento e daqui a pouco a gente vai falar sobre os detalhes deste Grenal histórico que acontece na Arena. Mas antes disso... A gente vai falar daqui a pouco do Grenal, temos que falar do coronavírus também. Hoje é uma grande partida com mais de 50 mil pessoas, né, na Arena. Né? E tem já partida que está sendo com portões fechados, né? Ontem, na Libertadores mesmo, tivemos partida no Paraguai. Olímpia jogou com o portão fechado no seu estádio, porque pelo caso de surto de coronavírus. Por falar em Paraguai. 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 Vamos falar do Ronaldinho? Vamos, claro.
A novela Ronaldinho tem mais um capítulo. Como é que está a situação do Ronaldinho? Olha só, há pouco, André, a defesa do Ronaldinho entrou com um pedido novo de prisão domiciliar. Você lembra que o pedido anterior foi negado pelo juiz Gustavo Amarija. Eles também tentariam a nulidade geral dessa questão do processo, de como está sendo conduzido em relação ao Ronaldinho e ao irmão, mas a paralisação da justiça paraguaia impediu que eles ingressassem com este pedido. Tudo por causa do coronavírus. As atividades estão limitadas no Paraguai, a justiça, inclusive, está com seus trabalhos limitados e, por isso, eles não conseguiram. Mas entraram com este pedido, então, para que ele cumpra essa prisão domiciliar enquanto o processo está acontecendo. A justiça só volta a funcionar no dia 27. Bom, agora acontece o seguinte, o Ministério Público vai analisar, tem um dia para responder e depois o assunto vai para a Câmara de Apelação. 22 de maio tem audiência em Goiânia. Mas o que tem Goiânia a ver com isso, O que tem em André? Goiânia agora? Olha, a fase do Ronaldinho está tão complicada que ele está sendo chamado para uma audiência por causa de uma questão de uma pirâmide financeira em que a empresa de Ronaldinho estaria envolvida. Bom, mas agora o nosso assunto é Grenal histórico, os preparativos, os mistérios. É um momento histórico no futebol aqui do estado. Afinal de contas, a gente quer falar de futebol. E aí? É isso que a gente gosta de falar, né? Bom, eu quero saber o seguinte, você tem ingresso para ir no jogo? Não tem? Então fica de olho, fica de olho. Tem presente? Se não tem ingresso, eu tenho. Vai fazer aviãozinho? Olha aqui. Vou segurar comigo, vou fazer o seguinte, ó. Se você quer ir no jogo, mas não tem ingresso, você pode conseguir esse aqui, Mas dá pra amigo. falar como é que se consegue aí, Mas daqui a pouco a gente vai dizer, olha, tem que ligar pro 3230-5244 e participar do nosso Chute a Gol. Vá se preparando. Nosso Chute a Gol de hoje tem uma pergunta que, olha, não é tão difícil assim, não. Quem gosta de futebol vai saber. Tem que ficar ligado, ficar nos acompanhando, que daqui a pouco, então, que chance, hein? Olha, que quanto chance de ouro. custa esse ingresso? Não tem preço. Não tem valor. Sabe aquela propaganda? Não tem preço. E tá comigo aqui, ó. Se prepara. Quer que eu guarde ele aqui? Não, deixa comigo aqui, ó. Tá comigo. Vem cá, mas e como é que será que tá todo aquele preparativo, né? A tensão lá na arena? Já deve ter movimentação por lá. Deve ser clima de decisão, que todo Grenal é decisão, né? Grenal de Libertadores, olha só, Jeremias Werneck e a Dani Hill estão lá no local desse grande jogo, a Arena do Grêmio. Quero saber como é que tá o clima por aí, Jeremias. Bom dia. Bom dia, Glauco. Bom dia, André. Todo mundo tá ligado aí no SBT Rio Grande. Olha, em torno da arena já tá começando a esquentar, já tá assim, ó, um clima de jogo. Tá passando o carro aqui com a música com o hino do Grêmio. A gente tá vendo muita gente mobilizada, o pessoal indo dos ambulantes se organizando, mas tem um clima diferente no ar, Dani. Eu quero saber se tu dormiu bem essa noite, tá muito ansiosa pro Grenal? Tô muito nervosa, nunca pensei que ia passar por essa situação. Grenal histórico, vai a 36 graus hoje, Jeremias. Haja água, haja coração, porque hoje vai ser complicado. Não dormi bem não, viu? Não dormi bem. Não, a Dani não dormiu bem porque é o primeiro Grenal da história da Libertadores, né, gente? A gente tá falando muito sobre isso. Agora tem um outro detalhe. Esse Grenal vale a liderança do grupo. E pro Grêmio aqui tem uma série de marcas históricas, Glauco. O Grêmio não perde aqui desde 2014, o Grêmio não perde Grenal desde 2018, enfim. Mas eu queria passar, nesse momento, Glauco, o serviço. Para você que está nos assistindo e vai vir no jogo, a projeção é 51 mil pessoas na arena aqui hoje à noite. 51 mil São pessoas. 11 ônibus. 51 mil? Isso, 51 mil pessoas. 11 ônibus para gremistas. Esses coletivos vão sair ali do centro, do largo, pertinho do mercado público, e vão vir para cá. Ônibus para os gremistas. Os colorados, que vão ser 2 mil, entre eles o Marcinho Black. Os colorados vão sair lá do Beira-Rio em um ônibus disponibilizado pelo Inter e que eles vão pagar R$10 para usar. A grande novidade hoje no serviço, gente, pro Grenal 424 é que haverão 2 ônibus preferenciais para mulheres. Já foi em jogo do Grêmio de ônibus, Dani? Eu já fui até a Argentina de ônibus. Até a Argentina de ônibus? Grêmio Rosário, motorista errou o caminho. Foi uma grande matéria para a arquibancada Grenal. Fui até a Argentina. Aqui em Porto Alegre ainda não utilizei esse serviço. Torcedor mas não tinha conhece homens no distância, ônibus. Jeremias. Só eu de mulher.
Pois é. Torcedor Agora, não se a conhece Dani distância. quiser, ela pode pegar esse ônibus. O ônibus vai sair, Glauco, da Travessa José Carlos Dias de Oliveira, que é pertinho da Praça Revolução Farroupilha, tá? Horários rapidinho desses ônibus exclusivos para as mulheres. Eles saem sob demanda, mas os horários são 6h30, 7h15 ou então 8 da noite. Ou seja, se a mulherada quiser, pode vir todo mundo junto dentro do ônibus, tá, Glauco? Que maravilha, olha só, sempre tem uma inovação no Grenal, agora tem ônibus para as mulheres, que bom, e que seja um Grenal na paz. Esquema especial de segurança, 450 brigadianos, inclusive monitorando redes sociais. Ó, os brigões, fiquem de olho, porque não vai ter moleza não, olha só. Então daqui a pouquinho. Chegou perto, não pega, é meu, é que nem chimarrão, é meu, tá? Daqui a pouco você liga para nosso chute a gol, quem sabe leva esse ingresso pra felicidade, Que tá? presentão. E nós vamos falar de time também, tá? Até daqui Teve treino fechado, Até daqui a pouco. tem mistério. Não, é aqui, ó, no antebraço, aqui não é como assim? cotovelo, aqui assim. Ah, tá. assim. Não, aí pegou demais, agora Assim, pegou com a ó. mão. Até mais. Até daqui a pouco. Muito bem, agora meio-dia em ponto, 31 graus é a temperatura. Atenção, daqui a imagem, põe a imagem. Um atropelamento, gente, um absurdo o que aconteceu hoje de manhã. Olha aí a moça atropelando, 16 anos, o caminhão vem, não vê absolutamente nada. Nada. Passa por cima dessa moça. Aí vem um outro carro, o que ele fez? O que fez aquela caminhonete branca? Passou e foi embora. E o carro preto? A mesma coisa. Cadê a solidariedade das pessoas? Onde é que está a solidariedade? Cadê aquela responsabilidade quando se está no trânsito? O que é que está acontecendo com as pessoas? Falta empatia, Por né, que André? este caminhão... O caminhão não parou. O caminhão foi embora. E um marmanjo, 40 e tantos, 43, 46... 45 anos. A pessoa experiente na vida já. Tá? Não parou, foi para casa, ficou nervoso, aí pegou o carro e fugiu. É isso que ele fez. Não prestou socorro. 16 anos, Gabileira. Isso, Esta mas a- moça está em estado grave. A polícia identificou já esse motorista desse caminhão Esse aí. irresponsável. Motorista, gente, né? Enfim, mas é irresponsável. Identificou, né? Então não foi identificado, não foi revelado o nome desse motorista que atropelou essa jovem aí. E 45 anos, né, tem essa pessoa. Só que assim, né, vamos combinar, né, André? Eu não sei, eu fiquei, claro, horrível a situação do motorista, mas eu fiquei muito indignada com os outros motoristas, André, que não pararam para atender. Isso que me deixou, assim, muito angustiada de ver essa imagem, sabe? Falta empatia nas pessoas. Pelo amor de Deus, imagina ver uma pessoa no chão, não vai parar, ligar pro socorro, chamar a polícia. Claro, não colocar o pode carro. mexer na pessoa, né? Fica essa dica também, né, André? Não se mexe na vítima. Mas coloca o carro por favor, para que proteja, né? que podia vir alguém, né, não enxergar e ainda passar por cima, o que já aconteceu muitas vezes. Isso é muito comum acontecer. Então, no mínimo, parar o carro, ligar o alerta e chamar imediatamente o SAMU. É o mínimo que deveria ser feito. Mínimo. E aí a gente vê essa moça, 16 anos, indo para a escola. Né? Foi cedo, né, Gabi? Foi cedo, foi 7h10 mais ou menos da manhã de hoje, né? Logo cedinho. Tinha praticamente ninguém na rua, a gente vê nas imagens ali, tinha só o outro carro passa do outro lado lá, e aí depois ela atravessa a rua, e aí vem esse caminhão do nada, simplesmente passa por cima dessa jovem de 16 anos, está internada, o SAMU foi chamado, ela está internada, está em estado grave, e os outros veículos atrás, que nos chocou muito, né, André Har, não fizeram nada, só foi um motociclista que dobrava a esquina, que teve a capacidade de parar e de chamar atendimento de emergência para essa menina, essa vítima que ficou no chão. Que situação horrorosa, né? É horrorosa. Agora a gente vai acompanhar, porque provavelmente a polícia vai conseguir identificar e tinha que identificar também quem não prestou socorro. Daqui a pouco a gente volta a conversar, Gabilerina. Olha, é muito triste. Essa moça, 16 anos, atravessando na faixa. Agora, isso é um alerta, né? Tu está na faixa, não pensa que tu está seguro. Tem que estar sempre de olho em tudo que é lado. Muito bem, atenção. Mais um caso de feminicídio aqui no estado. Já perdi as contas de quantos casos só este ano aqui no Rio Grande do Sul. Desta vez, um policial civil, 39 anos, é suspeito de matar a tiros a ex-companheira de 29 anos. Isso aconteceu em Santa Rosa. De acordo com a investigação, ele também tirou a própria vida. Vamos conferir os detalhes. No portão, as marcas dos tiros que mataram Aline Cal, de 29 anos. A gente escutou os tiros, foi um atrás do outro, assim, vários tiros.
A gente levou um susto, a gente até pensei assim, que fosse foguete, alguma outra coisa. O crime aconteceu por volta das 7h30 da noite desta quarta-feira na Vila Flores, em Santa Rosa. O suspeito é o policial civil Andrei Ribas, de 39 anos, ex-companheiro de Aline. Ele cometeu suicídio. Aline tinha um relacionamento recente com um homem e na noite do crime estava no apartamento dele. O policial foi até lá, levou a Aline para fora do prédio e atirou. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. No local, nós encontramos o corpo de um policial civil. Os ferimentos, tanto nele como nela, foram por arma de fogo. Aline não tinha medida protetiva contra Andrei. A polícia está ouvindo testemunhas e vai analisar imagens de câmeras de segurança do local. Provavelmente se trate de um caso de feminicídio seguido de suicídio. Infelizmente, os homens, né, que são tão machosos, né, valentões, na hora que perde a companheira, não tem cabeça para isso. Não tem cabeça para isso. Não tem capacidade de assimilar que o mundo anda, a fila anda e por aí vai. Não, estraga a vida de quantas pessoas? A vida dessa moça, olha que moça simpática, 29 anos. Aí ele mata ela, tira a própria vida. As consequências disso para as famílias, terrível, terrível. É o que eu digo, tem muito homem que tinha que fazer tratamento emocional urgentemente. Tem que compreender que ele não tem o controle de tudo. Aliás, a gente não tem controle de quase que absolutamente nada na nossa vida, né? Agora, a pessoa não quer mais conviver com ele, pronto, parte para outra. Estragou a vida de quanta gente, gente. Que isso, que absurdo. Absurdo total. 12h05, agora 31 graus é a temperatura. Nós temos muitas informações. Deixa eu me organizar aqui, porque nós temos muitas informações até 1h da tarde. Vai fazer muito calor, se prepare a partir já de hoje à tarde. 40 graus de temperatura aqui no Rio Grande do Sul. Se você quiser ir no Grenal, eu vou te dizer que daqui a pouco o SBT vai te dar um ingresso para o Grenal. Fica ligado que daqui a pouco a gente dá todos os detalhes para vocês participarem através do telefone. Chamado da Gabi Lerina? Chamando? Gabi Lerina, na redação, o que houve? Um carro de luxo? Era usado para quê? Sabe a criatividade, sabe, André Raro? Pois é, esse mundo do crime aí tem de sobra, né? Esse caso aconteceu, olha aí, ó, a situação... Mas olha só, um cofre dentro do carro de luxo. Então, era não é bem cofre, como é que se fala? É um esquema lá que eles montaram para despistar a polícia, mas se deram mal e foi coisa feia. Foi na BR-486, em Três Passos, foi durante uma abordagem da PRF, uma BMW, pensa só, com placas de Cascavel, no Paraná. O motorista é paranaense e ele estava bastante nervoso quando os policiais abordaram o veículo. Os policiais, então, vasculharam e acabaram encontrando esse dispositivo no porta-malas que dava acesso a um compartimento onde estavam celulares. Não era um, não, eram vários telefones celulares. Sempre celular no meio do crime, hein? Alguns até foram encontrados no painel dentro do veículo. Ao todo, foram 120 aparelhos. Essa mercadoria avaliada em cerca de R$120 mil. O condutor, claro, foi preso na hora e admitiu que trazia os celulares para vender aqui no estado. Só que aí, claro, né, ficou nervoso, né, deu ali uma pista para os agentes. E eu acho eu acho que o carro que foi usado uma BMW, né? Isso. Já era uma tentativa de uma BMW. Ninguém vai parar, né? Ninguém vai dar bola. Né? Bom, achar que eu sou bilionário, até se me pegarem, eu sou capaz de dizer que eu guardo um pouco de dinheiro dentro do carro. Que barbaridade, né, André? E não, o compartimento, a né? Coragem. Né? Tecnologia ali, tudo, levantava direitinho, estava escondido, né? Dentro do compartimento, dentro do porta-malas, ou seja, tecnologia. Eles têm tempo para pensar essas coisas, essas tralhas aí, eles têm tempo para fazer isso, né? Se usassem, Gabi, essa inteligência e a disposição que eles têm para trabalhar para o crime, né? Se usassem isso para o bem... Meu Deus do céu, tem cada um que seria um empresário de sucesso, mas não, preferem, né, a vida da criminalidade, do tráfico, né, dinheiro clandestino, lavagem de dinheiro, carros luxuosos, é assim que preferem trabalhar. Mas né? Vão parar na cadeia, né? Chega uma hora, isso não dura muito. O destino no mundo do crime é dois, né? Ou tu vai pra cadeia... Ou morre. Ou tu morre. Quer dizer, são duas alternativas simples assim.
Simples assim. Agora, essa fronteira aí do Brasil, Paraguai, Uruguai, isso tem uma vigilância muito reforçada pelas nossas polícias, que também tem, Gabi Lerina, já uma prática também de reconhecer onde é que tem algo errado. Eles são muito experientes, né, André? Abordam o motorista, aí o motorista fica nervoso, é machão até aquela hora ali, né? Aí é abordado pela polícia, aí o cara começa a tremer. E aí, dito e feito, começa a procurar. Muitas vezes tem cães que já são também treinados, né? Pelo faro para conseguir identificar. No caso de drogas, né? No caso das drogas é muito rápido disso acontecer. Nesse caso aí, dinheiro, telefone e celulares. E olha, eles anunciaram tempos atrás o bloqueio de muitos números, né, de telefones celulares, mas não adianta, a criminalidade vai atrás e dá um jeito de conseguir fazer funcionar, porque, olha, o telefone celular é incrível, como ele é, assim como o carro, um equipamento importante no mundo da criminalidade. O roubo de celulares e de carros aqui no Brasil é impressionante. Obrigado, Gabi, a gente se fala daqui a pouco, agora 12:09. Atenção, voltamos a falar sobre coronavírus. Nós temos informações importantes. Agora há pouco, o secretário de Comunicação da Presidência da República, do Palácio do Planalto, o Fábio Weingartner, está confirmado que está com coronavírus depois de uma viagem que fez aos Estados Unidos com o presidente Jair Bolsonaro. Se o presidente Jair Bolsonaro estava junto com ele, se há risco de ter, não sabemos isso. Apenas que o secretário de Comunicação do Palácio do Planalto confirmado com o coronavírus. Então é um momento, gente, importante para nós ficarmos muito atentos. Porque depois do anúncio, né, dos primeiros casos de coronavírus no estado, escolas aqui de Porto Alegre reforçaram os cuidados contra o coronavírus. Inclusive, neste momento, a nossa secretária de Estado, Arita Bergman, recebeu uma convocação, na verdade, do governador do estado, confirmando essa informação, recebeu o chamado do governador Eduardo Leite, uma reunião de emergência, porque pelo ciclo e a maneira como o vírus se desloca, é importante a gente ficar muito atento para o coronavírus aqui no Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul. Reportagem aqui na tela para vocês. Nesta escola, os aparelhos de ar-condicionado foram desligados e as janelas ficam sempre abertas para circular o ar nas salas. A limpeza das classes e cadeiras recebe o reforço do álcool 70%. O produto está disponível por toda a escola para higienizar as mãos. Os bebedouros não são mais usados. Foram substituídos por galões de água para evitar o contato da boca com a torneira. É um vírus muito perigoso, então é melhor a gente se prevenir e até passar um pouco de calor do que ter o vírus. Claro que toda mudança gera um desconforto, isso é normal do ser humano, né? Mas eles estão recebendo bem em relação a perceber que existe uma causa maior. O trabalho feito nas escolas é importante para multiplicar a informação para fora das salas de aula. Mas o desafio das autoridades é grande para reeducar os nossos hábitos do dia a dia. A palavra de ordem agora é etiqueta respiratória. Isso quer dizer que, ao tossir ou espirrar, é preciso proteger a boca e o nariz com a parte interna do cotovelo. Essa é uma das orientações da nota técnica enviada às escolas pela Secretaria Estadual da Saúde. O documento destaca ainda que o uso de máscaras não tem efeito algum caso a higiene das mãos não seja correta. Na rede pública de ensino, as medidas são aplicadas dentro das possibilidades de cada instituição. E no que depender dos familiares, as orientações também são reforçadas em casa. Se cuidar bastante, vamos lavar bem lavadas as mãos quando chega em casa, cuidar o máximo, porque isso aí pega. E atenção, porque se nós agora seguirmos esses cuidados de higiene, né, de ética respiratória, a nossa história no Brasil pode ser diferente do que vem acontecendo, o que aconteceu na China, o que acontece na Itália, o que acontece na Irlanda, o que acontece nos Estados Unidos. Então, assim, ó, gente, é muito importante o pedido que a gente faz. Só com atitudes como essas a gente vai conseguir barrar a entrada desse vírus aqui no Rio Grande do Sul. E uma das ideias, eu vou conversar com o colega Guilherme Fadanelli, é que os ônibus em Porto Alegre circulem com a janela aberta, não é mesmo, Guilherme Fadanelli? Boa tarde. Oi, André, boa tarde a todos. Pois é, uma ideia que a EPTC aqui em Porto Alegre está avaliando de circular com os ônibus, aqueles que têm ar-condicionado, circularem com as janelas abertas, mesmo agora no verão. Seria uma medida para aumentar a ventilação dentro dos ônibus. Essa proposta, André, ainda
vai ser avaliada junto com a Secretaria Municipal da Saúde e também o Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública aqui de Porto Alegre. Depois dessa discussão é que vão bater o martelo se realmente os ônibus vão ou não circular de janela aberta. Agora o que fica, André, a gente está mostrando aqui um ônibus, a gente deu uma cuidada aqui, uma observada e vimos que alguns ônibus que têm ar-condicionado já estão circulando com a janela aberta. Eu conversei com alguns usuários do transporte público aqui de Porto Alegre e as opiniões são divididas. Alguns dizem que são contra, que preferem correr o risco aí do vírus, mas seguir com o conforto do ar-condicionado, e outros dizem que é melhor sim ter essa circulação maior do ar. Inclusive, conversei com uma passageira que pegou um ônibus ontem com ar-condicionado e que já estava com as janelas abertas. Então, alguns veículos, mesmo antes da EPTC bater o martelo com essa decisão, já estão por conta própria trafegando aí com os vidros abertos. Tem coisas que a gente vai ter que discutir. A gente está com um representante aqui da Vigilância Sanitária Municipal aqui no estúdio. E daqui a pouco a gente vai conversar com ele, já está aqui e vamos até discutir essa questão, porque tem que ver até que ponto uma janela aberta ela pode provocar espirro, já que o vírus ele não está, né, no ar, ele é pego com a saliva, com o espirro, enfim, mas isso a gente vai saber e vai conversar daqui a pouquinho mais a respeito, porque este é o momento de nós nos cuidarmos. Obrigado, Guilherme Fadanelli. Atenção, vamos mostrar mais uma vez outras informações sobre aquele atropelamento. Cadê a imagem? A imagem do atropelamento lá em Giruá, no norte do estado. A Gabi Lerina tem as informações. Olha só, moça, 16 anos, foi hoje de manhã, atravessando na faixa de segurança. Passou um carro, passou por cima o caminhão. Aí veio o carro branco, o que fez? Se foi embora. E o preto, Gabi Lerina, também se foi embora. Para o nosso desespero, né, André Hara, embola o estômago toda vez que a gente mostra e vê essa imagem. A gente já mostrou várias vezes dentro do nosso jornal de hoje. Mas olha aqui, ó, informação novinha chegando para vocês que estão nos assistindo, apurada pelo Guilherme Roquete, é a seguinte história. O homem que estava conduzindo o caminhão que passa sem parar praticamente em cima da menina, não estava com a CNH. Por isso, ele disse para a polícia que fugiu, que deu no pé, porque estava sem a CNH. Para aí, eu não posso acreditar nisso. É isso. Não importa se ele tinha ou não CNH, dane-se a CNH nesse momento. Dane-se. E tinha uma possibilidade que eu estava aqui pensando comigo e que eu poderia estar sendo injusto com esse motorista. Ele podia ter passado mal também. É uma das possibilidades. Não, ele disse para a polícia que foi isso, que ele fugiu, ficou com medo porque ele estava sem CNH, porque ele não tem a CNH, não tem carteira de motorista, e também a polícia está aguardando ele hoje para trazer mais detalhes, para depor. Então, ou seja, está pior ainda do que a gente imaginava, né, André? Mas muito pior, dane-se. Nesse momento, dane-se. Quer dizer, é irresponsabilidade por todos os lados. Uma pessoa como essa nunca mais pode tentar fazer, né, uma carteira de motorista. Deveria ser proibida. Motorista já a legislação deveria proibir, mas infelizmente a gente não pode ainda fazer isso, isso depende dos nossos deputados. Muito bem, Gabi, deixa eu conversar contigo agora sobre um outro assunto, sobre a guerra de facções. Aqui na Zona Sul de Porto Alegre, aquelas histórias que a gente ouvia anos atrás, que aconteciam no centro do país, São Paulo, Rio de Janeiro, já está por aqui, há muito tempo. Porque a polícia, né, reforçou ali a fiscalização, o monitoramento, reforçou o efetivo, reforçou a segurança na região, porque está todo mundo apavorado. Para tentar diminuir, né, essa tensão que existe entre os moradores, que é um dos bairros mais populosos aqui da capital. Olha, ontem eu fui até o extremo sul de Porto Alegre, passei pertinho da Restinga. Pena a gente não ter essa liberdade para encurtar caminho, para conhecer. Olha, tem estradas tão bonitas ali perto da Restinga. Natureza pura ali, né, André? Exato. E, infelizmente, a violência não permite isso. Sabe quantas pessoas moram lá? Quantas? Cerca de 100 mil pessoas. É uma das maiores comunidades de Porto Alegre. E a gente está circulando por lá desde a última segunda-feira. Eu fui lá hoje de manhã. Vocês vão ver agora como é que está a situação da Restinga. Isso aí, vamos acompanhar. Já é o 4º dia de patrulhamento reforçado na região. Viaturas da Brigada Militar e até do Batalhão do Choque circulam sem parar pelas ruas e até pelo ar. O reforço policial aumentou depois que facções rivais entraram em disputa por causa do tráfico de drogas. A tensão aumentou ainda mais depois que 3 pessoas foram assassinadas. A chacina ocorreu no domingo na Vila Bita.
A polícia apertou o cerco e pelo menos 5 prisões já foram efetuadas. Só na terça-feira, 3 homens foram detidos. Com eles, a polícia apreendeu 8 armas, além de munições e drogas. No início da semana, durante a abordagem, mais prisões. Com os suspeitos, foi encontrada essa pistola 9mm de uso restrito. Os homens estavam com esse carro clonado, que foi recolhido. O policiamento ele está sendo mantido, né? Está sendo feito esse reforço de policiamento aqui na Restinga, né? E de maneira que a comunidade se sinta tranquila e pode se sentir tranquila para desenvolver suas atividades de forma normal. Apesar da presença dos policiais, nas ruas, poucos moradores querem falar sobre o assunto. Não quero dar entrevista. Não, obrigada. Moro, mas não quero falar, obrigado. Hoje mesmo eu fui lá no hospital de madrugada com medo. Na semana passada, vídeos feitos por integrantes de uma facção para impressionar rivais circularam pelo WhatsApp e causaram medo entre os moradores. Nas cenas, os homens aparecem caminhando pelo bairro e dizem: estamos de volta. Quem disse que nós não ia voltar para a terrinha? Uma outra gravação mostra um colete à prova de balas ao lado de um fuzil e teria sido feita para assustar a gangue contrária que ameaça a retaliação. As provocações seguiram também por mensagens de áudio. Restinga é nossa, mano. Quero ver se você não segurar, você não sabe nem trocar tiro. Vieram aí, não balearam ninguém, deram tiro pra cima. Pô, vocês deram sorte que nós, com o peixe. Ei, não quisemos dar tiro com das crianças, irmão. Tinha mais de 50 crianças. Respeitaram as crianças? O alvará é pra matar todo mundo. A Brigada Militar garante que o reforço no patrulhamento na Restinga vai seguir por tempo indeterminado. E que bom, porque a população, como eu disse, está apavorada. E hoje de manhã teve mais uma operação na Restinga. Agora há pouco, daqui a pouco a Gabi vai falar sobre isso. Teve mais uma operação, uma importante operação, hoje de manhã no bairro Restinga, em Porto Alegre. Quem quer presente, quem quer ingresso para o Grenal? 12h, 21 minutos, fica aí. A gente tem muita informação agora do Grenal. Roda a vinheta. Eu não vou ficar com o ingresso, porque, logicamente, é para os nossos telespectadores ficar contigo. Vamos direto lá para a Arena. Vamos lá. Afinal de contas, o Grenal tá aí. É o momento mais esperado do ano até agora. Jeremias Werneck, Dani Hill. Eu quero saber o seguinte, mistério pelos dois lados, treinos fechados. Afinal de contas, o Kahneman joga pelo Grêmio. E o outro argentino, o D'Alessandro, vai jogar pelo Inter. E aí, me tira essas dúvidas, por favor, Jeremias. Olha, Glauco, se eu pudesse, eu te tiraria todas as dúvidas agora. Dani, a informação que eu tenho é a seguinte: quem decide se o Kahneman joga ou não é o Renato. Pode parecer óbvio, mas é que o Kahneman tá voltando de lesão. Eu te pergunto, se o Kahneman não jogar, faz muita falta? Espera que eu vou dar uma ligadinha pro Renato pra ver se ele joga ou não joga. Vou passar aqui a informação, diz que é mistério, tá? Diz que é... Gente, o Renato no WhatsApp, mistério, ele ainda não quer revelar pra prejudicar o lado do Internacional. Claro que faz falta, né? Dobradinha Kahneman e Jeromel, já dá aquele susto nos Colorado, o Marcinho já se pela de medo. Mas o Grêmio tá com o elenco bom e mesmo se o Kahneman não jogar, a gente vai pra cima e o resultado hoje vai ser do Grêmio. Tá, me manda até porque o David Braz, hein, Jeremias? O David Braz, quando entra, o David Braz dá conta do recado, né? Olha, o David Braz anda iluminado, Glauco. Quando ele entra, eu até nem sei se eu quero que o Kahneman, de repente, fique ali do ladinho, entendeu? Porque ele entra Declaração e tá forte. Então já resolve o meu problema. Essa foi forte, hein? Forte, né? Muito forte. Forte? Dani Hill disse que se o Kahneman quiser pode ficar fora do Grenal. O Kahneman é um jogador fundamental e indispensável. O que a gente tá falando aqui é resultado. O Braz tá entrando e tá marcando. E no futebol vale o quê? É gol. Tá, então deixa eu perguntar o seguinte, tá distorcendo o que ela tá falando, Glauco. Posso perguntar o seguinte pra Dani, inclusive? Você quer que o D'Alessandro jogue ou não jogue? Boa, essa é muito boa. E aí, Dani, como gremista, o D'Alessandro já marcou vários gols em Grenal, né? E aí? A gente sabe que o D'Alessandro já marcou vários gols em Grenal, mas a gente sabe que ele tá psicologicamente abalado depois do último resultado do Campeonato Gaúcho, né? Onde a gente lá no Beira-Rio, o Marcinho saiu chorando no meu ombro. Então eu acho que ele tá afetado de cabeça. E não sei se ele começa jogando ou não, né? No último jogo ele não começou jogando. A tendência é que ele não comece jogando. Eu prefiro que o D'Alessandro não jogue, porque nada pior, meu filho, do que ver o D'Alessandro comemorando um gol ainda na arena. Isso Deus me livre, nem pensar.
pensar, chegou a ter pesadelo só de pensar numa coisa dessas. A tendência, né, Glauco, é que o D'Alessandro comece no banco, né? Pois é, até porque o Thiago Galhardo, por ser um cara mais novo, mais rápido, né, entrou bem para fazer ali aquela combinação com o Guerreiro, seria, pelo menos na teoria, uma prioridade na escalação, né? Agora, a gente só vai saber na hora do jogo. O Glauco, só uma coisa também, o Guerreiro desencantou, mas me disseram que eu já acendi umas velhinhas, já fiz umas coisinhas ali, parece que hoje... Tu fez um bem bolado. Eu fiz bem bolado, gente, eu fiz cada coisa pra esse jogo, se eu contar pra vocês, olha... Se eu perder o namorado, vocês vão relançar o namoro na TV, tá? Porque Tá, e agora? Porque E agora no Grêmio, hein? do Inter e fiz o Moruco Baca lá em casa. E no Grêmio, tá confirmado 3 volantes, você acha, Jeremias, ou não? Sim, a informação que eu tenho, Glauco, é de que vai montar a formação que jogou no Grenal lá no Beira-Rio. 3 volantes. Maicon, Lucas Silva e o Matheus Henrique. Esses 3 volantes. A dúvida no Grêmio é o Kahneman. Do lado do Inter é que tem muito mais ponto de interrogação, Glauco. Até porque o Renzo Saravia, que chegou agora, foi bem na lateral, mas o Rodinei vinha jogando. É um cara com experiência, né? Aliás, por falar em experiência, eu tava analisando os 2 times. Olha... é muito cascudo, hein? Tanto no Inter quanto no Grêmio. Dá pra contar nos dedos ali, gurizada nessas 2 equipes, mas são times, independentemente se D'Alessandro joga ou não, são times cascudos, são times experientes pra dar um show nesse Grenal. Tem tudo pra ser um baita jogo. Deixa eu fazer uma coisa. A Dani disse que dormiu mais ou menos e tal. Quem é que tirou o teu sono assim nesse time do Inter? Ou que faz tu coçar a cabeça? D'Alessandro fora, porque o D'Alessandro não deve começar, mas e aí? O Guerreiro. Ah, é? Por quê? Porque ele é encapetado, sabe? Quando ele entra naquele dia encapetado, meu filho, ele entra e ninguém tira aquele capeta do corpo, entendeu? Mas ele não fez gol em Grenal, né? Ô, Jeremias. Em Grenal ele não fez gol, mas ele tava sem marcar e voltou a marcar. E aí, Glauco? E aí? Olha, cada um tem seus medos, né? Eu tenho os meus, mas não vou contar. Ô, André. Jeremias, como é que tá aí ao redor aí na arena? Movimentação, o pessoal já se preparando. E vamos falar de serviço, Hoje né? é um dia muito calor, vai ser uma noite muito quente. A Estael Cias já tinha chamado a atenção, né? Então, o pessoal aí se preparar que vai estar muito quente a arena, na verdade. Vai ser Grenal quente. Vai. Mostra aí pra gente como é que tá aí ao redor. Ô, Jeremias! Como é que é? Repete, André, por favor. Ô, Jeremias! Um pouco de serviço. Mostra um pouquinho aí da arena, como é que tá a movimentação aí próximo da arena, o calor de hoje à noite, o serviço Vamos da mostrar, partida. então, vem cá, Garavera. Vamos ver. Vamos pedir pro Garavera dar uma giradinha aqui. O pessoal tá se acomodando aqui, viu, André? Olha o pessoal, só. Os ambulantes estão se acomodando, estão Cheio chegando. d'água ali. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. É. Vocês estão dizendo que vai ficar quente. Não é vai ficar quente. Já está muito quente. Já está muito quente. Ô, Dani, quando chega assim muito antes do jogo, tu traz protetor solar, tu fica na sombra, como é que é? Gente, eu tô derretendo, não adianta protetor solar, não adianta nada. Estamos, inclusive, no sol para mostrar o que tem de melhor para a nossa audiência, mas está em torno de 34 graus agora. Diz que vai a 36 e à noite, 30 graus. Fazendo jus a um Grenal quente. Um Grenal histórico, Glauco. Tem que ser assim mesmo, no calor. Tem que ser assim porque o Grenal merece um baita de um dia desses e uma noite também espetacular pra gente assistir Grêmio Inter em campo. Só quero saber se tu vai ficar em cima do muro ou vai dizer pra ti quem é o favorito de levar esse Grenal hoje, queridão. Olha, eu não vou amarelar, não. Eu também não. Pelo fator local, o Grêmio é favorito. Eu também não vou amarelar. O Grêmio é favorito E aí, Glauco, quem é o favorito? Não, eu acho, não tem problema nenhum dizer que o Grêmio tem uma pequena vantagem, sim. Acho que é o favorito, isso não é crime pra ninguém. Pelo fator Pode ser? local? Aqui, ó. Pelo fator Atenção, local, pelo tá tempo passando de o ônibus do Grêmio aqui, ó. Tá dobrando a esquina. Tá dobrando a esquina o ônibus do Grêmio, olha aí. Olha aí, ó. Será que o Grêmio já tá chegando? Não, Oi. não tá chegando. Esse é outro ônibus, né, Dani? O Renato mandou no WhatsApp que ele só sai mais tarde do hotel, ainda não é o time do Grêmio aqui. Tá, viu? Nossa informante aqui. Nossa informante, linha direta com o homem. Não dá nem pra contatar minhas fontes, né? A fonte da fonte tá aqui. Vou ficar quieto até. Beleza, só lembrando, pessoal, pra não deixar pra última hora, é jogo grande, 51 mil pessoas. E tem ingresso aqui. E tem ingresso. Tem muita gente que conseguiu, mas muitos que não conseguiram. Daqui a pouco tem chute a gol. E você, ó, pode concorrer. Fica de olho, tá? Pra Kia Sun Motors. Buzinou? Tá. Os melhores carros, no melhor local e a melhor buzina. Muito obrigado, hein? Um abraço, vai lá, Glauco.
Muito bem, meio-dia, 28 minutos. Chama a Gabi Lerina aí. Gabi, vamos falar da Restinga, gente. Teve mais uma operação. Há pouco mostramos uma reportagem do medo, né, dos moradores. Mais de 100 mil moradores na Restinga, né, Gabi? Isso. Mais de 100 mil. E hoje de manhã teve operação, porque a polícia está em cima. A polícia está em cima. Essa operação, toda essa droga aí, ó, que a gente está vendo na imagem agora, André Har, foi recolhida pelos brigadianos durante uma operação que, na verdade, foi ontem à noite, dentro de uma casa abandonada. Veio por meio de denúncias de outros moradores de que teria uma casa abandonada que servia de ponto de tráfico. A polícia foi lá, bateu, encontrou toda essa droga que a gente está vendo ali, ó, balança de precisão, agenda, né, com aqueles compromissos de quantas drogas, qual a quantidade de droga para os seus clientes, ou seja, toda a configuração de que realmente ali existia um ponto de tráfico que agora não existe mais. Essa operação que aconteceu ontem à noite foi uma das últimas que ocorreu na Restinga nas últimas horas, e lembrando que o reforço por lá há um reforço policial que está por tempo indeterminado na Restinga. Agora, eu tenho outras informações também aqui, André Har, sobre a situação do coronavírus, viu? Eu estou apurando aqui, porque a gente não para de apurar as informações. Recebi informações de uma fonte do Palácio Piratini, que é a seguinte: a secretária Arita Bergman está reunida, você já falou, inclusive a secretária vinha aqui no estúdio conversar com você, conversar com a gente, trazer mais detalhes sobre o coronavírus. Foi chamada às pressas pelo governador Eduardo Leite, porque o governador está preocupado com o avanço do coronavírus e ainda hoje, ou por meio de nota ou através de uma coletiva de imprensa, a gente não tem os detalhes ainda, ele deve anunciar outras medidas ainda mais rigorosas para tentar conter o coronavírus aqui no Rio Grande do Sul. Outra Gabi, informação aqui que traz assim um nível de preocupação do governador. Ele cancelou o compromisso oficial que era previsto para hoje com a cúpula da segurança pública para evitar a aglomeração de pessoas. Seriam cerca de 80 pessoas nesse evento que era para hoje, Gabi, André. por que é importante, e em seguida a gente vai conversar com o representante da Vigilância em Saúde aqui do município, pelas informações que a gente tem, Gabi, porque assim, ó, começou lá em dezembro na China, né, todo o problema que vem acontecendo na Itália, Estados Unidos, né, Europa, olha a Itália. Então, assim, ó, isso já serviu de experiência para nós aqui na América do Sul, no Brasil e, claro, o Rio Grande do Sul. Pelo período de ciclo, é muito importante este momento a partir de agora, principalmente, porque é aquele período em que muita gente voltou, é o período de fechamento de ciclo, digamos assim. Ou seja, a gente precisa. Não é brincadeira. Né? Não queremos assustar, mas não podemos simplesmente passar por cima. Não, a gente precisa ter muito cuidado. É uma gripe, é um vírus novo, ele tem apenas 4 meses. Nós temos em seguida uma reportagem sobre isso. Agora em seguida a gente já vai mostrar. Então por isso que o cuidado é extremamente importante, o cuidado com a higiene. E as autoridades prometem agilidade para evitar que a doença se espalhe. Né? Essa ação, né, que está sendo facilitada pelo trabalho, né, incansável aí de técnicos, principalmente de um laboratório público aqui no estado. Então nós estamos nos preparando para isso, sim, mas é importante a higiene. Os detalhes a gente vê na tela. Na capital gaúcha, quem apresentar os sintomas deve ligar para a central de atendimento no número 156 e agendar uma visita da equipe de saúde. Esse material vai para análise no Laboratório Central do Estado, o LACEN. Para os outros municípios gaúchos, o LACEN distribui o kit de coleta de amostras. Um em cada narina e esse mais grossinho vai para a orofaringe. Esse tubo tem aqui a identificação, deve ser corretamente identificado com o nome do paciente. A coleta é enviada pelas prefeituras em uma caixa refrigerada e cadastrada pelo LACEN. Nesta sala é feita a extração do material genético da coleta, para depois vir para cá, ó. Um freezer de menos 80 graus. Tudo isso para conservar bem a amostra até a próxima etapa. Esta é a sala de PCR, que é a sala limpa, onde são colocados os reagentes para a detecção do material genético do vírus em uma placa. As placas com as amostras vão para este equipamento. Na tela do computador aparecem os gráficos com as curvas que mostram se um caso deu negativo ou positivo. Todo esse processo era feito na Fundação Fiocruz, no Rio de Janeiro, que é o laboratório referência no Brasil. A conclusão dos testes demorava 8 dias. Mas no início de março, os técnicos do LACEN receberam capacitação.
e agora o resultado vem em apenas 48 horas. Já no dia 6 mesmo, nós conseguimos fazer exames dos nossos pacientes aqui mesmo. No interior do estado, a pessoa que tiver sintomas de gripe pode ligar para o Disque Vigilância, número 150, e tirar dúvidas sobre o vírus sem precisar ir até uma unidade de saúde. E por isso nós estamos recebendo o Anderson Lima, diretor de Vigilância em Saúde aqui de Porto Alegre, justamente para conversarmos sobre o coronavírus. Esse número 150, ele serve para unicamente aqui para Porto Alegre, o interior também, o cidadão que tiver dúvidas, precisar dizer que está com uma indisposição. Esse número, ele serve para quê? Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, o 150 é um número para o estado do Rio Grande do Sul e os moradores de Porto Alegre usem o 156 de preferência. 156. 156, que é o número da prefeitura. Então, assim, ó, se uma pessoa, e isso eu acho que é importante a gente marcar muito, tiver algum tipo de sintoma, não deve se dirigir a um hospital, algum posto de saúde. Não, ela deve primeiro comunicar o 156, no caso aqui de Porto Alegre. Isso, mas eu preciso fazer um alerta que neste momento não há transmissão sustentada no país. O que significa isso? Não há uma transmissão pessoa a pessoa dentro do Brasil, em nenhum lugar. Então, nós temos aqui, o critério epidemiológico é ter viajado para um destes países em que há a transmissão sustentada, né, e apresentar os sintomas nos 14 dias de retorno. Porque hoje, né, nós estamos com as linhas abarrotadas de pessoas que não viajaram e têm alguma indisposição nos ligando. Isso dificulta o nosso atendimento, porque neste momento, que é um momento de contenção, e a matéria que vocês passaram está excelente, mostrando os cuidados com lavagem de mãos, higiene das superfícies, nós precisamos fazer a contenção dos casos positivos que tenham um vínculo epidemiológico. Então, ter estado na China ou na Itália ou num destes países em que há transmissão sustentada, né, e apresentar os sintomas. Nós tivemos uma colega que nós mostramos, eu acho que foi na segunda-feira, acho que foi. Segunda-feira nós entrevistamos, ela estava na Itália com o marido, jornalista, chegou em Porto Alegre e foi imediatamente para uma auto-quarentena. Mas ela chamou a atenção para um detalhe importante. Ela não recebeu nenhum tipo de informação no aeroporto Salgado Filho. Por que a Vigilância em Saúde da capital não tem uma banca com informações dentro do aeroporto? Bom, nós fizemos já 2 ações junto com a Anvisa e com a Fraport, né? Porque a área do aeroporto ela é de responsabilidade da Anvisa e da Fraport. Certo. Né? A Vigilância em Saúde do município de Porto Alegre está hoje voltada para a ação das pessoas quando elas deixam o aeroporto. Né? Até a semana passada nós estávamos recebendo as listas das pessoas dos países que são sabidamente endêmicos, né? Mas com a declaração, né, da pandemia, tem agora um comunicado do ministro que vai ser feito nas próximas horas para dar novas orientações. Né? Importante até porque um integrante do governo, né, que é o secretário secretário de Comunicação, né, do Palácio do Planalto, o Fábio Weingarten, está com o coronavírus e ele retornou dos Estados Unidos com o presidente Bolsonaro. Então, há esta notícia importante, a informação de que se tornou uma pandemia, declarado pela Organização Mundial da Saúde. A Irlanda, há pouco, anunciou a suspensão das aulas até o dia 30. Estados Unidos, o presidente Donald Trump, proibiu voos da Europa para os Estados Unidos. Quer dizer, é o momento da gente nos preparar para não viver isso amanhã. Perfeitamente. Então, por isso que neste momento, que é um momento de contenção, esses cuidados que são cuidados muito simples e que nós devemos ter o tempo inteiro das nossas vidas, que não é manter os ambientes aerados, ter hábitos de vidas adequados, a etiqueta respiratória, que é utilizar a parte interna do cotovelo ao tossir e espirrar. Que é esta aqui, né? Exatamente. Esta aqui. E higienizar as mãos, água e sabão, né, constantemente. Se não tiver acesso à água e sabão, usar o álcool gel. Isso são hábitos para a vida inteira. Porque... E cumprimentos vai ser assim, né? Isso. Vamos nos cumprimentar assim com um toque de braço, se necessário for, mas mais que isso deve sim ser evitado. Eu agradeço muito ao senhor, diretor da Vigilância em Saúde, Anderson Lima, aqui de Porto Alegre. Muito obrigado pela entrevista. 12h38 e atenção. Atenção, informações de mais um caso de bebê
morto no hospital Dom João Becker, mas de novo? Não pode ser verdade isso. Gabi Lerino, o que aconteceu dessa vez? O que tem no caso desse bebê que morreu no hospital? Olha, é uma queixa que vem de tempos dentro desse hospital aí, hein? A polícia está em investigação neste momento agora, inclusive, sobre isso, André Har. Esse caso teria ocorrido em dezembro. Foi uma denúncia. O casal afirmou que a criança nasceu morta após o parto, que aconteceu, como eu falei, em dezembro do ano passado. A assessoria do hospital afirma que, por força da lei, não pode dar detalhes, né, de quem seriam esses pais sobre os pacientes. No entanto, o hospital se manifestou a respeito da multa que deve ser paga caso seja superado o percentual de 30% de cesarianas em relação ao parto normal. Essa multa, de fato, existe e é parte de uma campanha de estímulo ao parto normal. Se o percentual for superado, a instituição paga essa multa e depois os casos são avaliados. A assessoria ainda ressaltou que, independente da multa, a avaliação sobre a necessidade ou não da cesariana é do médico. Essa mãe, então, que a gente não tem identificação, né, por óbvio, né, não tem esse nome dessa pessoa, ela fez essa denúncia depois de ficar sabendo daquele caso da Jennifer, né, que estava com 41 semanas de gravidez e que o bebezinho dela também nasceu morto. Foi no dia 26 de fevereiro, ela deu entrada no Hospital Dom João Becker e após mais de 20 horas de trabalho de parto, ela foi submetida a uma cesariana, mas o bebê já estava morto. Ela não pôde nem acompanhar o próprio velório do filho. Coisa horrorosa, né, André? Isso vem sendo acompanhado, é um hospital de referência, né? Um hospital respeitado. Agora, o que acontece lá dentro? Há já uma investigação em cima disso, né? Há já um acompanhamento, uma investigação. Muitos pais reclamam do atendimento, da dificuldade. Agora, isso é um problema que, infelizmente, é um problema generalizado. E tem mais um caso que me chega agora aqui, mais uma informação de mais um outro caso que está sendo investigado. Já é o segundo, então, só agora, né? Ou são pelo menos 3 casos investigados. Quer dizer, tem alguma coisa que deve estar errado. E nós mostramos na semana passada uma ex-funcionária do Dom João Becker, que era uma técnica, né, em enfermagem, falando sobre as dificuldades internas desse hospital. Então algo está errado, algo precisa ser feito. Mas a polícia está fazendo investigação porque, de acordo com as informações dela, era um problema na troca de turnos. Um problema na troca de turnos. E nós sabemos, olha, quando se lida com vida, não é, com saúde, a gente sabe da dificuldade que essas pessoas passam também desses profissionais. Não há dúvida disso, não há dúvida. Sabemos que trabalham ali no limite. Mas a população, logicamente, não pode ser prejudicada e atingida. Bom, atenção, Gabi, peraí, só um pouquinho. Mais informações daquele atropelamento. Quem está acompanhando a gente a partir de agora, preste atenção nessa moça. Hoje de manhã, 7h10 da manhã, um caminhão na faixa de segurança atropela essa moça de 16 anos. Aí vem esse carrinho branco, para dar uma espiada e vai embora. E o preto, Gabi? Também passou, voando, né, André? E a moça caída, gente, a moça caída. Aí a gente só tem essa imagem da moto que a gente vê que o caroneiro da moto, Gabi, me parece que ele tenta pular para logo proteger essa menina. Sim. Quer ver? Vamos ficar prestando atenção. A gente não conseguiu a imagem completa, é só o que nós temos. Então a gente tem que prestar bem atenção. Olha só, passa o caminhão que não tinha, Gabi, não tinha a carteira de motorista. Isso. Né? E aí veio o carro branco ali, a caminhonete, devia estar apressado para fazer alguma coisa, foi embora, a gente não sabe. Aí o carro preto foi embora. Agora assim, ó, é muito rápido. Olha o caroneiro, vê se não dá a sensação que ele vai descer da moto ali, ó. Que ele desce para proteger a menina, porque daqui a pouco vem um carro e passa por cima. A sensação é que dá um desespero no caroneiro para poder ajudar, né? O que os outros motoristas podiam ter feito, né, André? Vai dizer que não viu? Pelo amor de Deus, né? Um caminhão não viu, pelo amor de Deus. O caminhão, olha os de trás, o barulho. Né? E o barulho que dá. Aí, mas ele viu que atropelou. Ele viu, mas aí ele ficou com medinho, porque ele não tinha carteira de motorista. 45 anos, não é criança não, né, André? Um barbado, um marmanjo, 45 anos, ficou preocupado, ficou com medinho, nessa hora ficou com medo. Até então era corajoso. Corajoso que dirigia um caminhão sem carteira de motorista, deveria se vangloriar por aí. Aí ele comete um crime, isto é um crime de trânsito. Sem carteira de motorista, o que ele faz? Ele se vai embora para casa. Aí ele piora a situação, porque agora eu me dei conta que ele vai pro carro.
Ele já não podia estar dirigindo. Atropela uma mulher dirigindo um caminhão. Para completar a história, ele pega um carro, não sei de quem que era, e sai dirigindo e foge com o carro. Fugiu com outro carro, né? 2 vezes andando sem carteira, né? Sabe-se lá, com 45 anos, sabe-se lá quanto tempo. Olha, desde o início do ano, Gabi, o que nós estamos mostrando de imagens de atropelamentos assim, ó, que o carro nem freia. A minha tese de André, não acusando ninguém, 99% dos casos, ó, telefone celular. Só pode ser, porque tem eu não acredito que o motorista, atento ao trânsito, veja que tem alguém atravessando, ele não vai tirar o pé do acelerador. Nesses casos não tiram. Não tiram porque eles se mantêm na mesma velocidade. Esse homem que está dirigindo aí, que se chamava até então de motorista, mas não tem carteira de motorista, não é motorista, esse irresponsável. Segundo as informações que nós apuramos agora, então são informações exclusivas da polícia, passadas pelo Guilherme Roquete, nossa produção aqui, de que ele deve depor ainda hoje para trazer mais detalhes. Lembrando, esse caso horroroso aconteceu hoje de manhã, 7h10 da manhã, lá em Giruá. Dane-se que não tinha carteira, tinha que parar o caminhão, proteger essa menina, chamar o SAMU, era o mínimo que era ele o mínimo isso, né? Mínimo. Pelo amor de Deus. A gente está torcendo para que ela se recupere, né, Andréia? Mas ela está em estado grave lá no hospital da região. Mas o caminhão bate em cheio nessa moça, Gabi. Em cheio. E, gente, Muito na faixa triste. de segurança, eu tenho a sensação, me deu a sensação, até conversando aqui no estúdio, não, é que eu estava aqui indo para outro monitor, que é um pouco maior, para eu conseguir ver. Me dá a sensação que essa moça poderia até estar escutando algo, escutando música, não sei. E os jovens fazem muito disso. O que o motorista deve redobrar a atenção. Porque, não importa, o pedestre até pode estar distraído, entendeu? Pode até estar distraído, não importa. O motorista precisa estar atento, mesmo que o pedestre esteja ouvindo música, esteja no celular, esteja cantando, não importa. É o motorista que tem que ter a responsabilidade de frear ainda mais em cima de uma faixa de segurança. O carro é uma arma, né, André? Sem dúvida disso. E olha só, em Alvorada, cara, o que aconteceu em Alvorada? Um homem foi preso por drogas. Era um homem que estava de bicicleta, de acordo com as informações, policiais militares e agentes da Guarda Municipal faziam tu vê patrulhamento, olha só. Tu vê só. como o crime circula. Há pouco mostramos um crime... Na BMW. Na BMW. Um crime na BMW. E agora de bicicleta. Também mostramos aquela lojinha delivery, aquele balcãozinho de drogas, e tinha várias, né? Tinha maconha, tinha cocaína. Aqui no Postão da Cruzeiro. E agora esse daí de bicicleta. Não tem motivo. Mas que coisa. Não tem o que segure, né? Ele estava de bicicleta, então, quando os agentes da Polícia Militar e os agentes da Guarda Municipal faziam esse patrulhamento, não se sabe. Ele estava numa atitude suspeita, de acordo com os policiais. E aí, durante a abordagem, foram encontradas 70 buchas e 168 pinos de cocaína, 110 porções de maconha e 157 pedras de crack, além de quase R$600 em dinheiro, proveniente da venda de drogas. O entorpecente foi apreendido e o homem encaminhado à delegacia. Agora, tudo isso aí na bicicleta, que tal? E aí, André? É absurdo total. Então, teve a BMW, teve o balcãozinho perto da Cruzeiro ali, e agora o moço de bicicleta. O Gabilerina, quer um ingresso para ir no Grenal? Mas agora... Pode passar aqui. Não pode. Vem pra cá, Glauco Paz. Gabi. Não. Você não pode. Cadê? Quem tu quer? Aqui. Quem vai querer? Quem quer? Ainda hoje. Daqui a pouquinho, na verdade. Prepara o... Daqui a pouquinho, o chute a gol. Glauco Paz vai dar um ingresso para o Grenal. Daqui a pouquinho, hein? E todos os preparativos, vamos ao vivo até a Arena. Jeremias Werneck tem outras informações de lá também. Agora, 12h47, a gente vai para um rápido intervalo. Mas é muito rápido, é isso? Chama intervalo? Rápido intervalo e fica aí. Não sai daí, ó, rapidinho. Muito bem, já estamos de volta, 12h51, vamos até 1h da tarde. Agora a informação, muita informação de Grenal hoje à noite. A grande expectativa, Grenal histórico. O Grenal dos Grenais. Tá bonito, né? Tá bom, né? Gostei do título. E tem ingresso. Tem ingresso, daqui a pouco, ó. Aí, ó. Fica de olho. Agora, vocês já pararam para pensar que hoje nós estamos vivendo um daqueles momentos que vão ficar marcados para sempre na história esportiva? É hoje, gente, o primeiro Grenal por uma Libertadores. Inédito, o Grenal dos Grenais.
Grenal. 6 letras que resumem a rivalidade de 111 anos. O nome que várias vezes, ao longo da história, ganhou sobrenome para contar os jogos entre Grêmio e Inter. A gente associa, né? A gente acaba associando um nome a outro. Já houve o Grenal do 10-0, o Grenal do século, 5-2, Grenal do Ronaldinho, Grenal da Sul-Americana, Grenal do Gol 1000. A lista é longa e cada torcedor tem o preferido. O de 5-0 só. Aquele é mais lembrado. Me lembro do Grenal do 4-0. Ultimamente a gente só tem Grenal do D'Alessandro, né, pra lembrar, né? Agora é a vez do clássico pela Libertadores. Mas qual será o nome desse Grenal? Eu acho que é Grenal das Américas. Sobrenome de Grenal pode vir antes da bola rolando, mas a maioria deles nasceu depois do jogo, com um destaque em campo, carimbando o nome na história do clássico. O Grêmio não perde Grenal desde 2018 e na Arena, a última derrota para o Inter foi em 2014. Retrospecto à parte, os tricolores apostam na experiência, marca registrada do elenco. Não deixar a emoção falar mais alto, de às vezes querer ganhar uma disputa muito forte, ou de às vezes estar no momento ali de irritação, estar no momento nervoso do jogo e não deixar se perder a cabeça, deixar o nosso futebol falar mais alto, que como o nosso futebol falou mais alto na estreia da Libertadores. O Inter vem embalado, parece que finalmente com o selo de Eduardo Cudê, e garante que tirou lições do único clássico do ano até aqui, pelo Gauchão, em que foi derrotado. Mesmo a gente tendo levado o gol, acho que fizemos um grande segundo tempo do Grenal com um a menos, então acho que o nosso grupo ficou mais forte a partir dali. Personagens de um novo episódio da história Grenal, que promete deixar sua marca. Torcedor colorado, prepare o coração para a fase de grupos da maior competição da América. Cada jogo é decisivo e para não perder nenhum lance de nenhuma partida, a jogada é simples. Seja um colorado do coração e garanta presença em todos os jogos do Inter no Beira-Rio. É no coração do gigante que você sente na pele a emoção de disputar o torneio mais cobiçado do continente. Além de ver seus ídolos dando a raça bem de pertinho, você ainda tem todo o conforto de uma cadeira acolchoada e personalizada com seu nome. E você ainda curte o lounge exclusivo, com Wi-Fi, espaço kids e ar-condicionado bem geladinho. Garanta a sua cadeira na loja 24 do Beira-Rio, ao lado do Portão 4. Acesse o site coraçãodogigante.com.br ou ligue 3392-1000. E se não tem mais ingresso à venda para o Grenal de hoje, só há uma chance do torcedor ir para o Grenal. Cadê o ingresso? Cadê o ingresso? Olha aqui, ó. E aí? Você tá bom de chute? Aqui, o André tá aqui, vai me ajudar. O Marco, lá de Novo Hamburgo, tá na linha. Marco, tá me ouvindo, Marco? Oi, Marco. Bom dia, Cláudio. Tudo bem? Tô aqui escutando, ansioso. Eu estaria também, hein? Ansiedade Poxa. faz parte. Aliás, eu tô torcendo pra acertar, hein? O André já tava querendo saber, eu não dei pista, tá? Mas a gente vai dar pra ti. Grenal do século. Grenal do século, um dos mais importantes até aqui da história do clássico. Foi disputado em 1989, partida válida pelo Brasileiro. Atenção! Foi disputado no estádio Beira-Rio. Tá? O Grêmio saiu na frente, o Inter virou. Depois dessa lembrança que a gente passou aqui para você, quem foram os autores dos 3 gols desse jogo? O Grenal do século, Marco. Eu me lembro bem, né, cara? Agora, me lembrar aí também matou, né, cara? O Grêmio saiu na frente. Não lembra quem é que fez o gol, não? Dá uma ajuda aí, pô. Pode vir, Marco! Não é o Marco. Vamos lá, é outro Marco. Hã? Antes fosse, né? Ué? Eu já dei uma pista. É Marco. Marco. Mazzaropi e Tafarel eram os goleiros.
tá? Só 2 jogadores fizeram os 3 gols. Dá mais uma dica pra ele. Marcos... O gol do Grêmio, Marcos... Marco Antônio? Não. Não. Aqui, ó. Eu sei que é um tanto difícil, tá? Mas se acertar se acertar um, concentração. Tá? A gente vai dar uma chance, porque é Grenal histórico. Um, pelo menos, dos autores dos gols. 5 segundos. Tá no Google, tá procurando, Tô pensando, claro, né? Ai. Olha o tempo. Tá terminando o tempo. Terminando o tempo. Não contei até 5 ainda. Tô tentando contar aqui. Tá nos acréscimos, é isso? Já tô em 15. O Nilson fez o gol. Do Inter. A resposta tá? Exata! Porque o Nilson fez os 2 gols do Inter. Lá vem o Marcos! Conseguiu, Marcos! Palmas pro Muito bem! Muito bem. Marcos, fica acompanhando a gente aqui, que a gente vai até 1h com muita informação e depois a produção. Fica na linha também, que a produção vai entrar em contato. Parabéns aí, Marcos. Desse ingresso aí. E ele que é? O Marcos é gremista ou colorado? É gremista ou colorado, Marcos? Eu sou gremista. Aí, ó. Viu? Tá falando de onde? Novo Hamburgo. Vale dos Sinos, ó. Grande Novo Hamburgo. Cidade que nos deu esse talento aqui. Eu sou Muito obrigado, Marco. A cidade me adotou, Novo Hamburgo. O que a gente tem que lembrar? Temos que lembrar que o jogo começa às 9h da noite. 9 da noite. Tá. O jogo é pelo Facebook, não tem transmissão em televisão, tá? As pessoas têm que entrar lá no computador, ou no sistema que tiver acesso ao Facebook, e 5h da tarde tem live, tudo sobre Grenal aqui com a gente. Tá? Muito bem. 5 da tarde a live, então. Um abraço a todos. Olha, a Arena do Grêmio, o palco, né, da festa. E a gente termina com essa imagem aí. Amanhã todas as informações. Tchau, tchau.